Primeiro quero dizer que é Cubatão, a cidade de Cubatão, que muitos talvez não tenham conhecimento disso, é a primeira cidade que se industrializou no nosso país. O Brasil, quando deixou de ser um Brasil agrário para ser um Brasil industrializado, tinha que escolher um lugar adequado, que tivesse água, que tivesse a proteção das escarpas da Serra do Mar, que tivesse fauna e flora, acesso estratégico, e esse lugar foi escolhido e foi a cidade de Cubatão. Então, o norte e nordeste migrou intensamente para o sudeste e muito especificamente para a cidade de Cubatão para construir o primeiro polo petroquímico da nação brasileira, do nosso país, a primeira indústria de base que alimenta e fomenta a economia da nação brasileira. Então, focar a importância dessa cidade é algo extremamente importante para que a gente entenda este processo. Então, essa cidade tão rica, como os nossos colegas aqui disseram, o per capita é alto e o povo é empobrecido. Então, a cidade vive o grande contraste de ter uma das maiores, tinha antes de eu entrar, porque eu sou abençoada, não aconteceu no meu governo, não tem mais, era uma das cidades que chegou a ser o segundo maior PIB per capita do país. Ou seja, a cidade cresceu do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social e humano, a cidade ficou estagnada e retrocedeu. Por que aconteceu isso? Porque tudo que a gente faz hoje está focado no planejamento, no orçamento, de pensar a cidade inserida na sua região, no seu país. Cubatão não teve, cresceu de forma desorganizada, sem nenhum tipo de planejamento. E o que aconteceu? Gerou muita riqueza para o país, muita riqueza para o Brasil. Mas as mãos que construíram a riqueza, as mãos que colocaram tijolo, encheram areia e o cimento para construir a primeira refinaria da Petrobras, a primeira siderúrgica do país, a Vale do Rio Doce que está lá, as indústrias de fertilizantes, as 27 grandes indústrias do nosso país, foram as mãos que construíram, mas não foram as mãos que depois trabalharam nas indústrias. Então, quando todo o polo petroquímico foi construído, esta mão de obra foi desmobilizada e foi para a periferia, para a serra, para as palafitas e desempregada. E o polo começou a contratar uma mão de obra mais qualificada. Então, quem operou a riqueza produzida pela mão do trabalhador mais pobre foi um trabalhador mais qualificado. O que significou isso? Significou uma cidade rica, do ponto de vista da arrecadação, e um povo extremamente pobre. Mais de 70% da cidade de Cubatão não tem uma renda familiar que ultrapasse 3 salários mínimos. Mais de 70% da população. O comércio da cidade é extremamente estagnado. E quanto mais pobre o povo, mais dependente do serviço público ele é. Quanto mais pobre, empobrecida é a sua comunidade, mais ela depende da saúde pública, da educação pública, da assistência social pública, do transporte público, de tudo que é público. Aí nós assumimos a cidade no ano de 2009, quebrando uma hegemonia de poder político que estava na cidade, governando há mais de 30 anos. E aqui faço uma observação. Foi a última cidade do Brasil a poder eleger seu próprio prefeito, porque era considerada a área de segurança nacional. E a última a poder escolher o seu prefeito, e quando foi escolher, eles escolheram prefeitos assim. Os 2 últimos interventores revezavam-se no poder durante 20 anos consecutivos. Quando quebrou essa hegemonia de 20 anos, ficou 8 anos uma pessoa que governou com essa mesma máquina. Então, olha só a dificuldade. Assumimos no ano de 2009, somos o segundo diretório do Partido dos Trabalhadores, depois do ABC, o segundo diretório, Cubatão. Cubatão é uma cidade que tem uma história da construção política do PT, mas nós nunca conseguíamos eleger um
Em 2009, nós furamos essa barreira e assumimos o governo da cidade. A máquina pública toda contra você. Vou dar um exemplo do que é governar uma cidade como essa, e por isso que eu aceito trocar os problemas de Cubatão. Você sabe o que é você olhar uma olerite de funcionário público que entrou, porque antes de 1988, era um período patrimonialista. Ninguém entrou para o concurso público. Entraram os amigos do rei, os parentes, os descendentes e descendentes, e foram ficando, foram incorporando gratificações, benefícios e mais benefícios. A Constituição de 88 estabilizou todos no cargo, as leis, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município estendeu o prazo para 1992, portanto a herança patrimonialista ainda está num processo de transição encostada até hoje na máquina pública. E aí você olha uma olerite de 50 mil reais, 60 mil reais, 70 mil reais, 102 mil reais por mês. Enfim, os problemas são graves, nós cortamos os salários, e aí eu quero só compartilhar esse instrumento de política pública com vocês. Assumir Cubatão. Qual é a grande receita, essa grande gordura que diz, olha, Cubatão é rica? Essa grande gordura, companheiro Eduardo, é o ICMS. O ICMS corresponde a mais de 53% da folha da receita do município. Portanto, é uma cidade, olha que absurdo, gente, dependente do ICMS. Se a cidade é dependente do ICMS, o preço do barril do petróleo, que chegou a 140 e caiu para 40, despencou o teu orçamento. Quando pela primeira vez na história da Cosipa, hoje de Minas, fechou um alto forno, despencou seu orçamento. A sua receita, pum, despencou. E das cidades brasileiras, são mais de 5.500 municípios, nenhuma cidade sofreu o impacto que a cidade de Cubatão sofreu na sua arrecadação. Com recursos do Tesouro Municipal, o prefeito em 2007, recursos do Tesouro, ele governava com 750 milhões por mês. Eu governo em 2012 com 550 milhões por mês, não, desculpe, por ano. 550. Nós tivemos uma queda de receita de 237 milhões de reais naquela cidade. E a folha gorda de pagamento. Agora, neste ano, só neste ano, agora, mais de 200 milhões de reais. E é assim, tinha que derrubar a folha de pagamento. No primeiro ano, nós derrubamos a folha de pagamento de 53,8% para 43%. Numa relação inversamente proporcional, porque a receita cai, né, e a folha, matematicamente seria elevada, mas nós conseguimos reduzir. Onde? Onde era o calcanhar de Aquiles. Com salários absurdos como este, hoje quem faz o concurso para médico, para engenheiro, para arquiteto, na nossa cidade, entra com R$ 1.500. Imagina o salário desse para você contratar um médico, não acha? Mas, como é que você vai subir o salário dele se você não pode dar um aumento, né, diferenciado? Só através de uma reforma administrativa. E nós fizemos uma reforma administrativa, e esta reforma administrativa está sendo questionada, e nós economizamos só com a reforma administrativa mais de 70 milhões de reais. E com isso, a gente conseguiu governar a cidade. Bom, aí nós tínhamos todos esses problemas que eu passei para vocês. O emprego não é do trabalhador que mora lá. O comércio, fraco. As lojas fechando. A cidade parecia uma cidade fantasma. Olha só, é um cartão de R$500. É dinheiro direto. Qual é o risco do cartão? É zero. Gente, R$500. Você pode comprar parafuso, ir no salão de beleza, pagar a escola do filho. Você pode juntar. No final do ano você tem 6 mil. Teve um caso de um casal. Os dois trabalham, são funcionários públicos, juntaram. No final do ano eles tinham 12 mil e foram lá e compraram, deram entrada no primeiro carro da família. Pode comprar o que quiser no comércio da cidade. Qual era a condição para o comércio poder receber o cartão?
Companheiro, senta aqui. Sentamos com a associação comercial, fizemos várias reuniões. Primeiro lugar, você tem que contratar o primeiro emprego. Você tem que contratar mão de obra local. Você tem que investir na cidade. E aí elencamos, fechamos um pacto de compromisso com os comerciantes da cidade. O cartão jogou mais de 3 milhões, joga mais de 3 milhões de reais na economia da cidade. Aí quando eu liberei o dinheiro, era fevereiro. E aí já eram 2 meses, R$1.000. O comércio bombou, as lojas Colombo, lojas Marisas, grande supermercado, Cacau Show, lojas que nunca queriam abrir na cidade, foram para a cidade. E esses 2% que entrou para o fundo, nós criamos o Bolsa Família Municipal, na linha da política do combate à pobreza, da companheira Dilma, do companheiro Lula, e criamos o Bolsa Família Municipal no valor de R$120, utilizando o cadastro do governo federal, e 500 mulheres recebem R$120 e eu não gasto nenhum centavo do nosso pobre tesouro que está tão danificado na nossa cidade. Isso gerou 1,5 emprego por dia no comércio da cidade de Cubatão. E só para finalizar, porque eu já vou finalizar, nós, dessa política, criamos o IPTU do Bom Empreendedor com o polo petroquímico. Se o polo petroquímico compra no comércio da cidade, eles podem ter desconto. E aí elencamos 10 itens, são descontos que chegam a 10%. E no polo petroquímico isso significa 5, 10, 15, 20 milhões de reais. E nós dissemos, não precisamos de dinheiro no cofre, nós precisamos do nosso povo bem acolhido. 1% se você contratar mão de obra local, 1% se você contratar mulheres, 1% se você contratar egresso do sistema prisional, 1% se você participar das políticas do município. E o comércio, e as indústrias, as grandes indústrias, começaram a comprar no comércio da cidade. Realmente o comércio da cidade mudou o perfil da cidade, diversificou a fonte de receita para sair da dependência do ICMS, ou seja, mudamos o IPTU, o IPVA e tantas outras políticas, e hoje nós temos uma cidade em que você passa lá no sábado e no domingo e não parece mais uma cidade fantasma. É uma cidade que tem luz, que tem energia, que tem sentimento de pertencimento, identidade com a cidade, que era esse o maior compromisso para que o povo possa ajudar, junto com o governo, a construir uma cidade melhor para todos. Desculpa o tempo.